E aí, meus queridos alunos do sexto ano, como é que vocês estão? Tá tudo certo aí? Tudo bem? Todos estudando aí com seu pai, com a sua mãe, todo mundo juntinho, né? Bem protegidinho dentro de casa, né? Então, beleza. Vamos lá então para nossa aulinha. Nós vamos falar hoje sobre sobre os adjetivos, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar. E o que que é o adjetivo? O adjetivo ele sempre vai fazer referência, pelo menos na maioria das vezes, a um substantivo, tá? E essa referência se dá dando característica ao substantivo, né? Alguma característica, algo que vai estar relacionado ao substantivo, como aqui no exemplo que eu tenho, a casa do meu avô é antiga, tá? Eu tenho casa como o meu substantivo e eu tenho antiga, que faz referência à casa. Então, antiga é o meu adjetivo, né? Se está fazendo referência ao substantivo, dando característica ao substantivo, quer dizer que isto vai ser um adjetivo. Tudo certo, então, gente? E aí eu tenho algumas situações que vão envolver o adjetivo, né? Como que esse adjetivo ele vai se flexionar? Quando a gente fala de se flexionar, ele vai se alterar em favor de alguma coisa, tá? E ele vai sempre se alterar em favor do substantivo também. Então ele vai se alterar, no caso, em gênero e em número, tudo certo? Em gênero, em sentido, no masculino e no feminino. E número no plural e no singular, tudo bem? Então, eu tenho aqui alguns exemplos. O homem sábio, tá certo? Sábio é característica de homem. Percebe que ele está no gênero masculino, por quê? Porque homem é masculino. Mulher sábia, olha lá, ó, agora está concordando com mulher que é de gênero feminino, então tá no feminino. Mas olha aqui embaixo, ó, homens sábios. Sábios é característica do substantivo homens, tá? Então ele está concordando e se flexionando no gênero e no número. No gênero em que sentido? Masculino. E número no que sentido? Plural, tá vendo? Ó? Homens está no plural, então sábios também tem que estar no plural. Tudo certo? Mesma coisa aqui de mulheres sábias, tá? Mulher está no plural e é gênero feminino. Então, o adjetivo, ele vai também concordar nesse sentido. Tudo certo aí, galerinha? Então, tem até uma frase aqui, né? Já que a gente está falando de sabedoria, tem uma frase aqui do Albert Einstein. Para quem não conhece, esse era um grande físico, aí, um dos maiores físicos, né, que a humanidade já teve. E aí ele diz o seguinte: algo só é impossível até que alguém duvide e resolva provar o contrário. Então a gente fica com essa frase aí de sabedoria do Albert Einstein. Tudo bem? Então vamos continuar aí. E nesse sentido de flexão em gênero, ou seja, masculino ou feminino, nós vamos ter algumas características que são próprias do adjetivo, tá? Olha só isso daqui. Menino inteligente, menina inteligente. Menino habilidoso, menina habilidosa. Vocês notaram uma diferença no amarelinho? Esses amarelos aqui são os adjetivos, tá? E eles vão fazer referência ou vão falar sobre o substantivo, tá vendo? O substantivo é menino, substantivo é menina, substantivo é menino, substantivo é menina, tá? Então, o que acontece? Perceberam que existe uma diferença entre inteligente, habilidoso e habilidosa? Eles vão ser adjetivo, tudo bem? Essas três palavras aqui, porque eu tenho uma que é inteligente, outra que é habilidoso e outra que é habilidosa. Então, essas três palavras, elas são adjetivos, tá? Só que notem uma diferença.
Tanto para menino quanto para menina, eu vou usar o mesmo adjetivo. Tá vendo aqui? Agora, nesse caso, não acontece isso. É um adjetivo específico para o menino, que é habilidoso, termina com O, e um adjetivo específico para a menina, que é habilidosa, tá bom? Quando esses adjetivos, no caso, quando eles são o mesmo tanto para o masculino, que é o menino, quanto para o feminino, que é a menina, nós chamamos de adjetivos uniformes, tá? Por quê? Porque os adjetivos uniformes, eles não se flexionam em gênero, tudo bem? Ou seja, eles vão servir tanto para masculino quanto para feminino. Já esses aqui não, como eles têm específico para cada gênero, nós vamos chamar eles de biformes, ou seja, eles têm duas formas, o mesmo adjetivo vai ter duas formas, tudo bem? Então, por isso que para menino é habilidoso e para menina é habilidosa. Tudo certo aí, gente? Então, vamos continuar aí, tá? A gente vai tratar agora de flexão ainda em número. Quando a gente fala em flexão em número, a gente fala de plural e singular. Lembra que eu falei lá no início? Então, o que que acontece? Eu tenho um exemplo aqui, foto nova. Como foto, que é o meu substantivo, está no singular, o meu adjetivo vai ficar no singular também. Então fica foto nova, tá? Esse é o meu adjetivo que vai fazer referência ao substantivo foto. Fotos já muda, né? Como fotos está no plural, novas também vai também para o plural. Tudo bem então, gente? Tá vendo aqui? Fotos novas, tá certo? Aí tem uma situação que vai ser o seguinte: nós temos alguns tipos de substantivos que vão assumir a função de adjetivo, tá? Mas isso só vai acontecer dependendo do contexto. Não é qualquer substantivo que vai ter função de adjetivo. É como se o substantivo pedisse licença para o adjetivo para fazer a função de adjetivo. E aí nós chamamos esses substantivos de substantivos adjetivados, tá? Esses substantivos, eles vão ter relação principalmente com cor. E aí a gente tem, aí que é a regra importante. Quando eu tenho um substantivo adjetivado que vai fazer referência a outro substantivo em relação à cor, quando eles estão no plural, somente o primeiro elemento, ou seja, o elemento que se faz referência, que vai para o plural. E o que tem o valor de adjetivo que faz referência à cor vai se manter no singular. Então, olha aqui esse exemplo. Eu tenho parede mostarda no singular, tudo certo? Mostarda é um adjetivo, né? Porque a mostarda é um tipo de tempero. Então, a mostarda é um adjetivo, tudo certo? E aí a gente tem até o molho lá da mostarda, né? Então, mostarda, à primeira vista, ela é um substantivo, mas como está fazendo referência à cor da parede, então esse substantivo passou a ser adjetivo, é um substantivo adjetivado, tá? E aí o que acontece? Isso aqui está no singular, mas quando vai para o plural, o primeiro elemento ou o substantivo só ele fica no plural. E o adjetivo que tem a função de falar a cor vai se manter no singular. Então, o plural de parede mostarda fica paredes mostarda. Tá certo assim, não estaria certo se tivesse paredes mostardas, aí estaria errado. E também está errado dizer parede mostardas, tá? Então, o certo é paredes, no plural, mostarda, sem ir para o plural. Mesma coisa aqui nesse outro exemplo, blusa marfim. Marfim é outro substantivo, né? Para quem não sabe, o marfim é aquela protuberância que tem em alguns animais africanos, como, por exemplo, o elefante, que tem lá os dentes, né? Como se fossem os dentes, aqueles dentes sobressalentes, e também os rinocerontes. Então, aquilo ali se chama de marfim, tudo bem? Então,
essa cor, esse nome, esse substantivo, ele vai passar a ser adjetivo quando ele tem função de cor. Então, a blusa é da cor o quê? Marfim, tudo bem? Então, quando a gente vai para o plural, somente o substantivo vai ficar no plural. Então fica blusas marfim. E o marfim, que tem função de adjetivo nesse caso aqui, fica no singular. Vocês entenderam isso? Então, continuando, nós vamos aqui agora para a relação da flexão ainda do adjetivo em números quando eles forem compostos. Você sabe que adjetivos compostos são adjetivos que vão ter duas palavras para caracterizar o substantivo. Vocês entenderam isso? Ou seja, o adjetivo vai ser formado por duas ou até mais palavras para fazer referência ou dar característica ao substantivo, tá? Aí a gente vai ter uma regra. Toda vez que a gente tiver um adjetivo composto, o primeiro elemento ele vai ficar no masculino simples, tá? E o segundo elemento é que vai sofrer a flexão ou vai mudar em relação ao substantivo que se refere. Então vamos tentar entender isso aqui, ó. Então, por exemplo, convênio, convênio é uma palavra de origem masculina, tudo certo? Então, o que que acontece? O adjetivo, lembra que a gente tem algumas palavras que eles ou vão ser uniformes ou vão ser biformes. O uniforme é quando eu tenho um adjetivo só para um só para se referir a masculino e feminino, certo? Então, o que que acontece? No caso aqui, convênio é masculino, certo? Se convênio é masculino, a gente acredita que deveria é, se a concordância deveria ser no masculino, né? Mas aí no caso eu tenho aqui, ó, tá vendo? Um adjetivo, né, que é composto, ó. Por que que ele é composto? Porque ele é feito de duas palavras, ó. Tá vendo? Médico odontológico, esse adjetivo ele vai fazer referência, esse adjetivo composto ele vai fazer referência ao substantivo. Como o substantivo ele é masculino, esse primeiro elemento, quando tiver um adjetivo composto, ele vai ficar no plural, no singular, desculpa, simples, singular simples masculino, e o segundo elemento é que vai concordar com o substantivo masculino, se no caso ele for masculino. Então, fica convênio médico odontológico, tá? Odontológico. Então, este segundo elemento é que está concordando com o convênio que é masculino. Agora, olha isso daqui. Clínica é um nome de origem, né, de gênero feminino. É uma palavra feminina, a clínica, certo? Então, quando eu tenho um adjetivo composto que vai fazer referência a um substantivo feminino, vai continuar a mesma regra, que o primeiro elemento vai ficar no masculino simples, mesmo o substantivo sendo feminino, e o segundo elemento que vai concordar com o gênero que se está se referindo. Então fica clínica médico-odontológica. Então por que ficou odontológica? Porque clínica é um substantivo feminino. Por que ficou odontológico? Porque convênio é um substantivo feminino. Tudo bem? Olha o outro exemplo aqui, ó. Turista, turista é uma palavra o quê? Masculina, né? Então fica turista luso. Luso, para quem não sabe, é de origem portuguesa, tá? Quem é lá de Portugal tem esse prefixo luso aí, tá? A gente chama os portugueses também de lusitanos, né? Então, o primeiro vai ficar no masculino simples e o segundo é que vai concordar com o substantivo a que se refere. Se o substantivo é masculino, ele vai ficar no masculino. Se o substantivo está no singular, o segundo elemento vai ficar no singular. Tudo bem, então? Então, olha aqui, tá vendo? Turistas, os turistas, certo?
Luso, olha, só o primeiro fica no singular, masculino, e o segundo é que vai mudar, brasileiros. Tudo bem? Brasileiros, tá? Então, por que que é brasileiro? Porque está fazendo referência aos turistas. Vocês entenderam isso, gente? Então tá certo. Então vamos continuar aí. Agora nós vamos falar ainda do adjetivo em relação ao grau de intensidade. O que que acontece? O adjetivo, ele já tem a função de caracterizar o substantivo, certo? Ele vai dar uma característica, vai fazer uma referência ao substantivo. Mas a gente pode intensificar essa característica. Tudo bem, então? E como é que a gente faz para intensificar essa característica? Olha aqui nesse caso aqui. A menina é muito bela. Se eu tivesse tirado muito, ia ficar a menina é bela, né? Ia ser praticamente a mesma coisa, né? Que a gente sabe que a menina tem essa beleza. Mas o que acontece? Essa menina pode ser pouco bela, pode ser muito bela, pode ser. Ou seja, a gente não sabe qual é o grau da beleza dessa menina. Então, como é que a gente faz para resolver isso? A gente acrescenta, neste caso aqui, esse termo, né, que a gente sabe que é um advérbio, tá? Depois a gente fala sobre isso, para dar o grau de intensidade da beleza dessa menina. Quando a gente acrescenta essa palavra junto do adjetivo, nós vamos chamar de grau superlativo absoluto analítico. Tudo bem? Ou seja, quando tem mais de uma palavra para fazer referência à menina. Tomem cuidado, isso daqui não é um adjetivo composto igual no exemplo anterior, tá bom? Esse exemplo anterior aqui, ó, aqui não é porque tem duas palavras que isso daqui é de intensidade. Isso não é de intensidade, tá? Isso aqui é só uma referência ao tipo de característica que tem o substantivo. Aqui não está indicando intensidade, mas nesse caso aqui, ele está dando essa característica de intensidade. E quando eu tenho duas palavras, né, uma palavra que vai dar o grau de intensidade e o adjetivo que faz referência ao substantivo, nós vamos chamar de grau superlativo absoluto analítico. Eu sei que é uma palavra bem grande aí, mas vocês que são muito inteligentes, né, não vão ter dificuldades com isso, tá? E nós temos também outra forma de intensificar o adjetivo que faz referência ao substantivo, né? Que é no caso de colocar o íssimo ou íssima, né? Então, por exemplo, a menina é belíssima, tudo bem? Ou seja, ela é além de bela, ela é belíssima. Tudo certo? Nós chamamos isso daqui de grau superlativo absoluto sintético. Ou seja, quando é só uma palavra que está ganhando uma intensificação e faz referência ao substantivo, nós chamamos de grau superlativo absoluto sintético. Tudo bem? Então, igual você dizer, ah, aquele menino é chatíssimo. Esse íssimo é um grau de intensidade. E quando a gente usa o íssimo ou íssima, nós estamos usando o grau superlativo absoluto sintético. Tudo certo, gente? E aí, continuando, ainda tratando da questão da intensidade, a gente pode relacionar esse adjetivo que faz referência ao substantivo com outras situações. Então, por exemplo, eu tenho esse exemplo aqui, ó. Esta é a menina mais bela que já vi. Ou seja, no caso, nesse contexto aqui, a menina que se está fazendo referência ela tem uma beleza que é superior à beleza das outras meninas. Vocês perceberam isso? Esta é a menina mais bela que já vi. Ou seja, a pessoa que viu essa menina, para ela, a beleza dessa menina é maior do que das outras meninas. Quando a gente usa nesses termos, nós estamos fazendo uma variação de intensidade num grau superlativo
relativo de superioridade. Por quê? Porque a beleza dessa menina é maior do que a beleza das outras meninas. Tudo bem? Então, vocês estão entendendo isso? Ou seja, tem muitas meninas belas, tudo bem? Muitas meninas belas. Só que esta menina, que essa pessoa está se referindo, ela é a mais bela das outras meninas. Então, nós vamos chamar esse tipo de intensidade da variação do adjetivo de grau superlativo de superioridade. Mas também o contrário pode acontecer, gente. Tudo certo? Olha esse exemplo aqui. Esta é a menina menos bela que já vi. Tá bom? Ou seja, agora é de inferioridade. Por quê? De novo, essa menina, ela é bela. Tudo bem? Num grupo de meninas, ela é bela. Só que para esta pessoa, naquele grupo de meninas, a beleza dela é inferior à beleza das outras. Tudo bem, gente? Então, quando a gente usa esse termo para fazer uma relação entre as outras coisas no sentido de coisa abaixo ou menor, nós vamos dizer que é um adjetivo que tem grau superlativo relativo de inferioridade. Tudo bem? Por que que ele é superlativo? Porque ele está intensificando o adjetivo. Por que que ele é relativo? Porque ele está fazendo relação ou fazendo comparação com as outras coisas ao redor ou dentro daquele contexto. E por que que é de inferioridade? Porque está sendo menor do que aquelas outras coisas ou as outras pessoas ou aquele grupo ali, tá bom? Então, gente, e aí no caso, continuando, nós vamos ter aí, ainda na relação de adjetivo de intensidade, nós vimos no anterior que fazia não uma comparação, mas uma relação com outro grupo, né. Então, em relação a outras meninas, igual no exemplo anterior, aquela é a mais bonita ou a menos bonita. Ou seja, não estava especificando nada nem ninguém para fazer essa relação, por isso que é chamado de relativo. Agora, quando você já inclui alguém ou alguma coisa para fazer uma comparação, aí já vai mudar, não é mais relativo, é comparativo. Então a gente tem aqui o exemplo, ó, a Anastácia é mais bonita do que Ana, tudo bem? Esses elementos aqui, ó, que estão em amarelo, são os elementos que vão fazer a comparação. A gente chama isso de conjunção comparativa. Mas vocês vão aprender sobre as conjunções mais especificamente mais para frente, tá? Por enquanto ainda não é a hora. Então, o que que acontece? Quando eu tenho esses elementos de comparação que vai intensificar o meu adjetivo fazendo uma comparação com alguma coisa, eu vou chamar de adjetivo com grau comparativo de superioridade, ou seja, aquela Anastácia, ela é mais bonita, no caso, a Anastácia é mais bonita do que a Ana. Está comparando a Anastácia com a Ana no sentido de superioridade. Mas, como nem tudo são flores, eu posso fazer o contrário disso. Eu posso fazer uma comparação dizendo que existe uma inferioridade em relação a outra coisa. Então, olha os elementos, mas ainda assim é uma comparação. E tanto isso é verdade que eu tenho esses elementos que estão em amarelo, essas palavras que estão em amarelo, para demonstrar essa comparação. Agora a Anastácia ela está sendo comparada a Ana no sentido inferior. Olha como é que ficou. A Anastácia é menos bonita do que Ana. Ou seja, esta beleza da Anastácia agora está abaixo da beleza da Ana. E essas palavras que estão em amarelo aqui, elas vão indicar essa comparação, mas no sentido de inferioridade. Aí o adjetivo fica em grau comparativo de inferioridade. Tudo bem? Mas eu posso fazer uma justiça entre as duas pessoas e deixar elas em pé de igualdade. Por quê? Porque eu posso comparar as belezas dela como se fossem
igualitárias. Então, olha aqui, ó, a Anastácia é tão bonita quanto Ana, tudo bem? Então, esses dois elementos aqui são elementos de comparação, mas eles vão deixar a Anastácia e a Ana no mesmo patamar de beleza. Quando a gente faz assim, comparando as duas com o mesmo sentido, com o mesmo peso, a gente vai dizer que é um grau comparativo de igualdade. Então, a Anastácia é tão bonita quanto a Ana. Tudo certo? Então, pessoal, a gente encerra aí a nossa aula, tá? Vocês vão ficar com essa atividade aí da página 117 a 121 e no próximo vídeo eu vou corrigir, vocês vão corrigir junto comigo, tá certo? Então, gente, um abração e até a próxima aula.